um vídeo com memórias que ele conta algumas coisas. E a minha avó também. A minha avó, ela conta que quando ela fazia... E minha avó não era revolucionária, meu avô era. Meu avô escondia arma, meu avô tinha outras paradas. Minha avó não era, minha avó era super tranquila, minha avó é amor de pessoa, não consigo ver ela matando uma mosca. E ela, quando ela tinha que fazer reunião da faculdade, que ela fazia direito, ela tinha que fazer escondido no porão. Tipo assim, de noite no porão. Por que a minha avó não ameaça ninguém, nunca ameaçou nunca. E ela precisava fazer isso também, porque era uma perseguição generalizada. Meu avô perdeu vários amigos. Meu avô foi uma das pessoas que ele conseguiu ajudar a descobrir uma das primeiras prisões militares da ditadura, que foi lá em Niterói, que é o estádio Caio Martins. E assim, durante muito tempo ninguém deu bola. Tipo assim, tinha um monte de gente presa lá. Ele falou, mas... Gente, por que tem esses caras que são estudantes, estão lá na faculdade, que estão presos aqui, dentro do estádio? Do nada. E aí ele foi correr atrás, ninguém sabia nada, ninguém conseguia dizer nada, e durante muito tempo ficou sem saber, e era uma prisão militar, assim. Então, assim, a população, ao mesmo tempo, também não sabia de muita coisa do que acontecia. Principalmente no interior. No interior, minha mãe, ela tem uma visão da ditadura totalmente deturpada. Até porque ela não viveu. Então ela enxergava o patriotismo, a educação. Ela falava, nossa, mas a educação era muito boa naquela época, porque a gente tinha francês, aula de música, organização moral e cívica. Mas ela enxergava de uma forma assim, nossa, mas é tudo organizado, é tudo... O respeito ao país. Isso porque ela ainda não pegou os dados do PIB, porque ela super poderia ter usado como argumento, nossa, mas e o milagre econômico? Isso. Mas o PIB acima de 10%. O crescimento artificial. Até você explicar a dívida externa, que aumentou, salário mínimo, arroz salarial, desigualdade social aumentando. Você sabe quando ela foi lembrar disso? Na década de 80, porque estourou tudo lá. É legal você falar eu comecei a ler a Lélia Gonzalez, eu acho muito importante falar da Lélia Gonzalez, porque ela tem um livro chamado Lugar de Negro. E ela explica sobre esse momento de 78, a fundação do MNU, né? O Movimento Negro Unificado. Muito importante. E aí ela fala que, olha, estão falando aí... Ela diz de um jeito tão bacana e tão simples, assim, uma escrita tão legal. E ela fala assim, olha, o pessoal não sabe, mas quando eles falam pacificação, nós aqui da periferia sabemos o que quer dizer pacificação. A gente aqui sabe. Então, por mais que a história oficial ela traga sempre assim protagonismos e tudo, a gente sempre tem também outras vozes que estão lutando, estão disputando espaço. E é muito legal a gente tentar falar do todo, ainda que seja tão desafiador, né? A milícia surge, inclusive, na ditadura militar, né? Nas periferias, a galera armada dos governos institucionalizados, polícia com poder a mais. Movimento de mães, cara. Movimento de mães se organizando nas periferias. Você vai ter... existe uma ditadura, existe a história da ditadura militar de governo, existe a história da ditadura militar da guerrilha, existe a história da ditadura militar nas capitais, nossas memórias cruzando tudo isso, rural, e existe a ditadura militar na periferia urbana. São tudo a ver. Totalmente diferentes em vivências, porque o mundo é totalmente diferente e ouso dizer que é até mais desigual do que antes era, né? Então, assim, é uma vida totalmente diferente, o que gera as discussões que a gente tem até hoje com a questão das memórias, né? De quem viveu todas as realidades diferentes, que fala assim, a minha realidade não era essa. E não era mesmo. Mas o meu tio era tão feliz. Eu acredito. Isso. Eu acredito que o seu tio era feliz. É porque o teu tio era jovem. Era quando o teu tio tinha dor nas costas. Era de quando o teu tio, ainda era bonitão. Será que tava tão bem assim mesmo? Então, claro, o pessoal vai lembrar das grandes obras do período. Isso. Ponte Niterói, Transamazônica, Itaipu. E um dos maiores crimes ambientais, a usina de Balbina, no Amazonas, que foi uma área que foi alagada assim enormemente, né? Uma área gigantesca para produção de energia para um lugar que era praticamente um vazio demográfico naquele momento. Fora que o local que ela foi escolhida não era um local ideal, porque era um local de planície, e aí teve que fazer um grande reservatório para criar das águas artificiais para gerar o mínimo de energia. Hoje, Balbina... Porque a usina, para ela gerar energia, a água precisa cair para gerar o motor. Então, se é plano, a água não cai. Então, você tem que subir a água para começar a cair. Amazônica. Então, foram construir uma área de planície, tiveram que alagar para criar as quedas águas artificiais. Uma área gigantesca, foi um baita de um crime ambiental, não produz energia como se pensava, muito parecido com outra usina que fizeram ali do lado, chama Belo Monte. E foi no período militar. Milhões foram gastos ali. A questão amazônica, ela começa a ser mais devastada com a questão do militar. Com certeza.
A Transamazônica, né? E aí a pergunta é, desenvolvimento a que preço, a que custo, né? A gente falou isso do JK, a gente volta a falar isso durante a ditadura, a gente fica sempre confuso, né? O que a gente vê nessa época também é de memórias das pessoas, naquele tempo não tinha corrupção no Brasil. Naquele tempo os militares não roubavam e não deixavam roubar. Você não pode sair no jornal. Tem uma charge que é maravilhosa, que é, de fato, é um cara, bom era no tempo da ditadura. Naquele tempo, abriu o jornal, não tinha uma notícia de corrupção. Por que não podia? Havia a censura dos meios de comunicação, onde tudo que não agradava o governo não ia. Teve até um caso famoso de um jornal que ele não podia, a primeira página dele tinha uma notícia que foi censurada, porque isso é uma coisa, né? Hoje em dia, se eu quiser, eu posso escrever uma notícia no jornal, ela sai e saiu. Claro, se tiver algum crime que eu fiz naquela notícia, se eu fiz uma calúnia, alguma coisa, é outro papo, mas assim, eu posso comunicar o que eu quiser. Antigamente você tinha, durante a ditadura, o órgão de censura. Então eu fiz a notícia, eu escrevi um filme, escrevi uma música, escrevi uma notícia de jornal. Eu tenho que mandar pro governo, o governo tem que aprovar. Ele aprovando, você pode postar. E às vezes, mesmo depois, quando passa, Deus sabe por quê, alguém deu um mole, eles podem voltar atrás e pedir pra tirar. Então, por exemplo, tinha jornal que às vezes ia lançar, a primeira página era a notícia, derrubavam, e aí pra mostrar que foi censurado, eles botavam receita de bolo. Receita de bolo. Às vezes Meu avô, por exemplo, ele fez faculdade de Direito. Ele entrou no primeiro período da faculdade de Direito, e aí quando ele tinha que ir para o segundo período, ele precisava ir no DOPS, né, que era o centro policial, e ele precisava de uma autorização, que ele tinha que dizer, e tinham que investigar e falar que ele não tinha envolvimento com nada contra o governo e tal. E só com essa autorização ele conseguia fazer a matrícula na faculdade, porque senão ele não poderia estudar. E aí negaram, porque ele era jornalista, ele era do movimento estudantil. E aí ele falou assim, cara, a gente não vai liberar a tua matrícula, Porque você é do movimento. Porque você é do movimento estudantil. Meu avô não pegou. Naquela altura do campeonato não tinha feito nada contra o governo. Ele só denunciou e falou, cara, é um absurdo toca de recolher, é um absurdo, enfim, derrubar o presidente, não concordamos com isso. Enfim, todas aquelas questões de estudantis também. E aí ele não conseguiu autorização e não conseguiu fazer faculdade de... Eu acho muito inteligente do governo oprimir universidades públicas, porque o próprio povo começa a ter algum tipo de preconceito com as universidades públicas, né? Ao invés de defender nossas universidades públicas, algumas pessoas acabam tendo até algum preconceito. Né? Não, e a questão que aí a gente pode entrar nessa outra discussão, que é a discussão econômica da ditadura, que é uma ditadura que tem gente que argumenta que é a ditadura civil-militar, né? Ou civil empresarial militar. Aí tem toda essa discussão de nomenclatura, tal. Verdade. Tira do militar para simplificar, mas tem essas outras discussões. Mas que é essa questão de que, ao mesmo tempo que você tem uma estatização de muita coisa, você tem a entrega para o capital privado e estrangeiro também muito grande. As famosas empreiteiras, que teve todo aquele esquema, o Odebrecht, é também fruto da ditadura militar. Então você tem essas outras questões que são discutidas. E a educação pública também é exatamente para isso, né? A educação pública a gente pensa que é só para... Vou estudar isso aqui. Não, você vai estudar, você vai ter um laboratório. No laboratório você vai desenvolver uma tecnologia. Essa tecnologia você pode desenvolver maquinário. Você pode gerar uma patente, você pode gerar um produto para a indústria nacional, enfim. Você tem N questões de cadeia produtiva. Você pode ter um hospital, que é esse hospital que tem técnicas de cura, enfim, de tratamento que só tem ali por conta disso. Então, um outro fenômeno que é delicado também, foi essa abertura, ao mesmo tempo não para o capital estrangeiro, né? Certas coisas é nossa e não vamos mexer, tem uma estatização muito grande de ditadura, mas tem certas coisas que vão sendo sucateadas e o capital, especialmente privado, nacional, começa a entrar com muita força. Uma coisa que o Walter falou, né? O desenvolvimento a que preço, né? Principalmente sobre a ótica ambiental, esse período da ditadura foi absurdo, o tanto que se desmatou no Brasil. Por exemplo, a expansão da fronteira agrícola em cima do Cerrado. Então, se escolhe o Cerrado porque visualmente o Cerrado é a vegetação mais feia